Interrompeu o vídeo abruptamente, mas vamos lá. Então, eu falava daquela situação em que o crime teve não só a conduta, como resultado produzidos no território nacional. Nesse caso, nós estamos diante da aplicação da lei penal brasileira. Não há o que arguir. E a hipótese nessa situação, de acordo com a classificação que está na apostila, é dos denominados crimes plurilocais, em que alguém, por exemplo, leva um tiro lá aqui nos nossos vizinhos aqui, Cocalzinho, né? É trazido para o UANA, que é um hospital melhor para efeito desses tipos de traumas, e a pessoa falece aqui. Quer dizer, a conduta de quem atirou foi lá, mas o resultado acabou ocorrendo aqui em Anápolis. Para a lei penal brasileira não faz diferença essa questão. O que pega, o que importa saber é o seguinte, e isso facilita a nossa compreensão. E quando uma conduta é realizada no Brasil e o resultado se produz em outro país? Ou o contrário, alguém realizou um comportamento penalmente relevante lá e o resultado acaba se produzindo aqui. Muito bem. Nesses dois casos, também se aplica a lei penal brasileira. Tanto faz que eu haja atirado em alguém aqui no Brasil e essa pessoa vai morrer lá na Argentina, por exemplo, ou que eu tenha trazido ou enviado droga lá da Colômbia, eu enviei cocaína para o Brasil e essa cocaína foi localizada e apreendida aqui no Brasil, vai incidir a lei penal brasileira. Então, o que está dito aí no artigo 6º é exatamente esta hipótese, em que nós temos a incidência da lei penal brasileira, tanto faz tenha o crime sido praticado aqui ou lá, produzido o resultado lá ou aqui. Tá claro? Muito bem, então vamos para o artigo 7º, que fala da extraterritorialidade. Então, se no artigo 5º nós temos o princípio da territorialidade, as regras de regência de sua compreensão, no artigo 6º, a definição do que seja lugar do crime, aqui no artigo 7º, nós temos a extraterritorialidade da lei penal brasileira. É dizer, a possibilidade de a lei penal brasileira produzir efeitos sobre fatos que hajam ocorrido fora do território nacional. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Ou seja, até onde a lei brasileira pode ir, mesmo que o comportamento não esteja dentro dos seus domínios territoriais. Façamos então a leitura do artigo 7º, que diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira. Dito de outro modo, a lei brasileira vai alcançar você, onde você estiver, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, mesmo que você esteja e pratique essa conduta lá fora, lá na China, na Indonésia, na Sibéria, no Alasca, você estará sujeito à lei penal brasileira. Mas em que situações a lei penal brasileira vai incidir? Porque não são todos os comportamentos que autorizam a aplicação da lei penal brasileira.
existem regras, né, e limites. Alguns não têm condição nenhuma para a incidência da lei penal brasileira, outros têm. Vamos ver? É o seguinte: ficam sujeitos à lei penal brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, letra A, cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Independentemente de quem seja o presidente da República, se ele sofrer um crime contra a sua vida ou a sua liberdade fora do território brasileiro, quem fez isso estará sujeito à lei penal brasileira. Independentemente de ele ser nacional do Brasil ou estrangeiro. E quais são os crimes, então, que autorizariam a incidência da lei penal brasileira? Vamos ver. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente. Quais são os crimes contra a vida? Eles estão previstos nos artigos 121 a 128 do Código Penal. O homicídio, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio e o abortamento, ou aborto, como é a sua denominação, o seu nome jurídico. Vamos falar do presidente atual. O Bolsonaro pode ser abortado? Não mais. Ele poderia ser vítima de um infanticídio, que é quando a mãe mata o seu próprio filho sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto? Também não. Ele já é adulto. Então ele só poderia ser vítima de duas espécies de crimes contra a vida dele. Primeira, um homicídio, alguém ir lá e matá-lo. Segunda hipótese seria um induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio. Então, se alguém praticar alguma dessas condutas, é dizer, matar o presidente, induzi-lo, ou seja, fazer surgir nele a vontade de se matar, instigá-lo, ou seja, percebe que ele tem vontade de se matar, mas está precisando só do empurrãozinho para poder pular, ou auxiliá-lo, fornecendo uma arma de fogo, um veneno, o que for necessário para ele se matar, quem fizer isso está sujeito à lei penal brasileira, porque praticou um crime contra a vida do presidente. E também contra a liberdade dele estará caracterizada a hipótese de incidência da lei penal brasileira. Assim é que, por exemplo, no constrangimento ilegal, na ameaça, no sequestro, na redução à condição análoga de escravo, qualquer dessas hipóteses que tem no Código Penal brasileiro, se viesse a ser praticada contra o presidente da República, qualquer que seja ele, atualmente o Bolsonaro, estará sujeito então à lei penal brasileira. Também estará sujeito à lei penal brasileira as seguintes hipóteses: crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território e de município. Isso é o que a gente compreende como uma administração pública direta, ou crime contra o patrimônio ou a fé pública de empresa, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, a chamada administração indireta. Se estiver lá fora do país algum desses órgãos a serviço do governo brasileiro, do Estado brasileiro, então haverá a prática do crime que autoriza a incidência da lei penal brasileira. Vou acabando aqui. Também, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou seja, o próprio servidor, o próprio funcionário público pratica um crime contra a administração pública. E esses crimes estão listados nos artigos 312 a 326 do Código Penal,
onde constam os denominados crimes funcionais típicos, porque o dispositivo fala em crime contra a administração pública praticado por quem está a seu serviço. E os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quer dizer, aquele que pratica, mediante extermínio deliberado de determinados grupos, de modo total ou parcial, sejam eles por razões étnicas, raciais, religiosas, pratica o crime de genocídio, estará sujeito incondicionalmente à lei penal brasileira.